Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 13. A história de Ló é um aviso clássico para todos os fiéis que desejam a prosperidade material em detrimento ao testemunho cristão. Alguns cristãos imaginam que pode ter o melhor dos dois mundos sem pagar seu preço. Na realidade, o desejo de ser rico e famoso tem levado muitos à armadilha da negociação espiritual pelo físico e o eterno pelo temporal. Vamos observar atentamente a lição de Ló. O coração de Ló estava fortemente dividido. Precisamos observar os seus desejos carnais e as suas paixões mundanas. Ló olhou para as planícies do Jordão, onde era Sodoma. A tentação sempre começa com os olhos. Qualquer coisa que você fixe os olhos na vontade de possuir, terá uma conexão com você para o bem ou para o mal. 1 João 2,16. Ló escolheu o caminho fácil e se separou do homem de Deus. Era Abraão. Ló era um crente e um homem justo e afligido por causa da maldade dos sodomitas. Está em 1 Pedro 2,7. Mas acabou cego pela antecipação das riquezas e honra quando ele morava em Sodoma. Ló estava assim do estilo de vida mau sodomita. Ainda assim ignorou os seus perigos, porque ele provavelmente pensou que não poderia ser manchado com seus maus caminhos. É um perigo a gente pensar assim. Ló viu o buraco e ainda assim caiu nele. A casa de Ló foi tristemente destruída. Precisamos ver seus ganhos inúteis e as suas terríveis perdas. Ló foi capturado em uma guerra com os inimigos de Sodoma e quase perdeu tudo. Ele foi felizmente salvo por Abraão e seus 318 valentes. Ló ganhou uma ótima posição, mas perdeu a sua percepção de Deus. Nunca é desculpa fazer o mal a fim de ser capaz de fazer o bem. Ló ganhou uma grande fortuna, mas perdeu sua família preciosa. Eles moravam na mesma casa, mas mesmo assim era como estranhos. Era uma família com relação quebrada entre pais e filhos. O horror de Ló foi vergonhosamente exibido. Precisamos observar o seu destino final e a lição valiosa quando Deus decidiu destruir 5 cidades da planície. As filhas casadas de Ló e seus genros preferiram ficar em Sodoma. Ló apareceu com zombaria quando ele tentou justificar o julgamento vindouro. Ló teve de ser arrastado para fora de Sodoma. Ele demorou e foi de ânimo dobre. Ele não queria sair de Sodoma. Como a maioria das pessoas, Ló mal percebeu a gravidade da situação que ele encontrava. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. A mulher de Ló estava disposta a olhar para trás mesmo sabendo que iria morrer. E isso tem acontecido com a maioria das pessoas que falam que servem a Deus. As filhas virgens de Ló haviam rejeitado totalmente qualquer herança espiritual do pai. O homem de Deus, Abraão, era seu parente e teve uma influência divina sobre eles. Foi a salvação de Ló. Queridos, lembrem da história de Ló, que a sua história sirva como um alerta para todos nós. Quando Deus olhar para nós, em que condição espiritual Ele vai nos encontrar? Você tem um coração dividido? Está sua casa e família lentamente sendo destruídos por causa de perseguições de seus chamados padrões de conforto e de vida mais elevado? Será que você também está viajando no caminho perigoso de Ló e desejar tudo, mas perder tudo no final? Se assim for, que Deus tenha piedade de você e você possa se arrepender antes que seja tarde demais. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas desse mundo.